Transição de carreira. Como é que você pode fazer um currículo de sucesso em 2024 se você está tentando fazer uma transição de carreira? Os conceitos que eu ensino gerais de currículo se aplicam para a transição de carreira. O que você tem que fazer para o seu currículo ter sucesso? Você tem que garantir que a sua história da transição de carreira está clara. E aí, qual é o grande ponto aqui, tá? A história fica clara. No meu caso, quando eu estava fazendo transição de carreira lá, para o meu primeiro emprego de RH, eu era de engenharia, estava fazendo transição de carreira para o RH. O que eu tentei fazer ali no meu resumo do meu currículo? Fazer um formato de resumo que contasse essa história. Como que a engenharia me ajudava para a área de RH. Então, é isso que vocês têm que garantir. Só que, lá atrás, quando eu estava tentando meu primeiro emprego, eu não tinha conhecimento de ferramentas de recrutamento, né? Software de recrutamento, tipo ATS, como a Gup, Greenhouse, enfim, essas plataformas aí que tem. Então, se você só conta histórias no seu currículo, isso também não te ajuda ali a você ser ranqueado nessas plataformas. Por isso que hoje o que eu falo é histórias e palavras-chave. Então, você tem que ter as histórias no seu currículo, contando essa transição de carreira, e ter as palavras-chave da nova área. É isso que vocês têm que fazer, tá? Palavras-chave da nova área. Não tem que ficar preso com as palavras-chave antigas da sua antiga área. Então, tem que prestar atenção nisso. No meu caso, estava fazendo transição de carreira de engenharia para o RH. Então, o que na engenharia era uma palavra-chave importante que poderia fazer sentido para o RH? Talvez a análise de dados na engenharia, que para o RH hoje está sendo muito atual. Essa questão de utilizar software no dia a dia, isso aí poderia estar me ajudando também. Liderança, gestão de pessoas. Então, essas palavras-chave que eram de engenharia, mas talvez nem era o foco tanto da engenharia mecânica, eu tentava explorar ali o que da engenharia mecânica eu poderia retirar de palavra-chave e poderia implementar dentro do meu currículo para dar luz, dar força, para que quando a minha líder fosse ver o meu currículo, visse ali, caramba, mesmo ele não sendo de administração, psicologia ou de qualquer outra área, né, que normalmente é pedido para RH, mesmo ele sendo de engenharia, acho que faz sentido aqui contratar ele para esse meu cargo de RH. E deu certo. Consegui fazer minha transição de carreira. Então, vocês têm que fazer isso no currículo de vocês também, tá? Histórias com palavras-chave. E é importante que a hierarquia das informações você pense bastante. Então, se você não tem nenhuma experiência profissional para contar que você acha que pode te ajudar para a transição de carreira, o que pode ser mais relevante para você estar contando nessa transição de carreira? Algum curso que você está fazendo para nova área, algum processo de bootcamp, ou algum projeto voluntário que você está fazendo, que você está pegando o seu conhecimento teórico e está colocando em prática ali, né, da nova área que você está fazendo. Então, isso você tem que pensar na hierarquia das informações também, porque não adianta você pegar uma história boa para essa transição de carreira e botar lá embaixo do seu currículo. Não. Se a história é boa para a transição, tem que ficar em cima. Fez lá o seu resumo, depois do resumo, você já bota essa história top ali embaixo, tá? E aí é importante que na parte da experiência profissional, você veja também como que as suas experiências foram te ajudando ali para você tentar a sua transição de carreira hoje. Então, contei para vocês, eu fiz 2 transições de carreira já atualmente, né? Fiz várias, mas de uma forma geral, foi de engenharia para o RH, do RH para o marketing de hoje, né? É o marketing digital. Então, da engenharia para o marketing, poderia fazer essa transição? Poderia fazer essa transição. Dá para eu linkar? Dá para eu linkar. Mas eu posso contar como é que foi essa fase a fase. A engenharia me ajudou a ser uma pessoa mais analítica, e aí eu consegui ir para o RH, do RH eu consegui ali ter experiências como recrutador, e aí fui entrevistando, fiz mais de 6.000 entrevistas, fui entendendo ali o que os candidatos faziam para ser aprovados, para ser reprovados, e a partir disso eu comecei a ensinar as pessoas na internet, e aí fiz minha transição de carreira para o marketing digital. Você vai fazendo fase a fase, vai contando essa história para que a pessoa ela entenda, caramba, faz sentido isso aqui. Então você tem que construir um currículo na parte da experiência profissional e até do LinkedIn também, que você pode estar contando essa fase a fase. Uma analogia que eu faço para quem está em transição de carreira é a analogia do estado da água. Dá para o gelo se transformar em vapor? Para quem não lembra de química, aí tem uma área de química aqui, né? Enfim, dá para não sei se é química ou física, mas enfim,
Dá para o gelo virar vapor? Dá. Mas é mais fácil o gelo primeiro ir para a água, né, o estado líquido ali, e depois virar vapor. Fase a fase. É um crescimento. A gente vai mudando fase a fase. E essa história fica mais clara. Pô, até para você contar para uma criança. Pô, tem o gelo lá, aí o sol vai e aquece, e o gelo vira uma poça de água, e essa poça de água depois o sol continua aquecendo, e aí tem um processo de vaporização. Não sei se eu estou falando certo, né? Ainda bem que eu não tenho filho ainda. Quando eu tiver, eu tenho que estudar isso de novo. Mas vai fazer um processo de vaporização, e aí e a água vira vapor, e aí fica mais fácil para a criança entender esses estados. Porque para uma criança entender como é que o gelo vira vapor assim rápido, eu não entendi, papai, não entendi, mamãe, como é que faz isso? Mas se você conta fase a fase, fica mais fácil. Quando a gente está em transição de carreira, isso é legal também de fazer. Essa fase a fase, você ir contando como que isso foi ajudando. E sabe uma pessoa que fez isso super bem? Eu não sei se vocês já assistiram essa entrevista, mas vale super a pena assistir. Foi o Thiago. Cadê o Thiago aqui? Thiago Desenvolvedor. Cara, a história dele é massa. Tava tentando fazer uma transição de carreira. Ele tinha desistido, ele tinha formado em tecnologia, e aí depois a vida fez com que ele fosse para uma área mais industrial e tipo, uma área mais de fábrica mesmo, mas ele queria fazer a transição de carreira para tecnologia. E ele conseguiu fazer a transição dele para tecnologia em 20 dias. Ele conta a história dele aqui, ó. Depois de 9 anos de formado, ele voltou aí para a área de tecnologia com 20 dias, usando o método que eu ensino para vocês aqui. Assistam, para quem está em transição de carreira, assiste a entrevista do Thiago. E depois fala com ele, pergunta se ele indica entrar no meu treinamento do PRH. Vale super a pena, tá? É uma história muito bonita.